Shalom, amados. Quando nós olhamos as Escrituras, Jesus disse que nós perecemos por não conhecer as Escrituras, mas também sermos ativados por conhecer. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o apóstolo Pedro vai com João ao templo, E diz que ali estava um homem que era coxo, do ventre da mãe, ele nasceu aleijado, esse homem. Ele pedia esmola e ele olhou para Pedro e pediu esmola, e diz que Pedro olhou para ele, falou: olha para nós, Falou: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E tomou ele pela mão e o levantou, e ele ficou firme sobre os seus tornozelos e saiu saltando e louvando a Deus, e entrou no templo engrandecendo a Deus, As pessoas conheceram aquele homem, que era aleijado ali. Todo mundo conhecia. Ele diz assim no versículo 11: e apegando-se ele a Pedro e João, e todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como que se por nossa própria virtude ou por nossa santidade fizemos esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais glorificou seu filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face. Então Pedro fala para ele: aquele que vocês mataram fez esse milagre, para provar para vocês que ele ressuscitou. Ele fez esse milagre, vocês não têm que olhar para nós. É o Deus de vocês, é o Deus de vossos pais que fez esse milagre. Aí ele disse assim no versículo 15: vocês mataram o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunha. E então ele diz algo no versículo 16: pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer esse, vede na presença de todos vós perfeita saúde. Nós estamos vivendo um tempo agora que o Espírito Santo quer despertar a fé. A Bíblia diz que a fé que estava ali construiu esse milagre. E Pedro começou a discipular as pessoas pela fé. Quando nós olhamos Atos capítulo 6, tem uma história de um crescimento da igreja muito grande. E por causa do crescimento da igreja, tinha muitos necessitados e eles precisavam servir os necessitados. Pedro, João e os apóstolos estavam se ocupando no serviço do alimento, da comida, de servir as pessoas. Logo eles viram que o número dos discípulos cresceu. Atos 6. As pessoas estavam até murmurando, Então os 12 chamaram e separaram diáconos. O que é um diácono? Alguém que trabalha, alguém que serve, aquela pessoa que varre a igreja, que lava a igreja, que cuida dos pobres, que levam a cesta básica. E eles separaram alguns, e diz assim, versículo 5 diz assim: e nós perseveramos na oração e na palavra. E este parecer pareceu bem à multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Observe a palavra cheio de fé. Você só está cheio daquilo que você se ocupa com aquilo. Assim como você encontra pessoas cheias de fé, você encontra pessoas cheias de incredulidade. Eu falo com muitas pessoas no meu dia a dia. Eu estou gravando os áudios no amanhecer o dia. Essa madrugada eu já falei com umas 5, 6 pessoas e eu falei de fé para eles. E eu descobri que alguns deles estavam cheios de incredulidade. Mas quando ele fala de Estevão, ele diz que Estevão foi escolhido para servir, mas ele era cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E lá no versículo 7 diz assim: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O espírito da incredulidade e da religiosidade começou a sair dos sacerdotes. Os sacerdotes estavam obedecendo à fé. Mas olha o que aconteceu no versículo 8. Diz: e Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Observa, está falando de Estevão, aquele discípulo que foi chamado para servir as mesas. Aquele discípulo que foi chamado para servir a mesa diz: Estevão, esse Estevão foi o primeiro discípulo que eles escolheram, era alguém cheio de fé. Eles escolheram diáconos com uma diferença. Eles eram diferenciados na fé, eles eram cheios de fé. E diz que Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e sinais, fazia milagre. Ele tinha uma vida envolvida com a fé, envolvida com a palavra. Ele meditava na palavra de dia e de noite. E nós temos vivido um tempo onde as pessoas, eles trocaram a Bíblia pelo celular, a Bíblia pelos problemas, sabe?
Nós nem vimos que caímos no conto do engano. Todo dia as pessoas postam, olha isso aqui, pastor, sobre saúde. Esse remédio é bom, esse remédio é bom, esse remédio é bom. Eu quero confessar para vocês que todo dia eu estava lendo algo sobre saúde, mas era sobre o que o médico estava falando, não o que a Bíblia estava falando. E o Espírito Santo me repreendeu. Volta para a palavra, volta para a fé. Eu quero falar com você que está ouvindo esse áudio. Você foi chamado para a palavra. Não para os conselhos que a internet te dá, conselhos que a Bíblia te dá. Você foi chamado para ser cheio da palavra, cheio do Espírito e cheio de fé. Se você estiver cheio da palavra, você está cheio de fé. Se você está cheio de fé, você está cheio do Espírito. Deus te abençoe nesse tempo e que a tua fé cresça. A Bíblia diz que a fé cresceu entre os discípulos, por isso eles se multiplicaram. Quando uma igreja não está tendo efeito, não está tendo resultado, é porque ela está sendo tomada pela incredulidade. Aonde tem fé, tem resultados de milagre e resultados de conversão. E Deus vai fazer a tua fé crescer muito nesses dias.